E um ponto importantíssimo, né, quando vai falar de diagnóstico VVT. Eu falei semana passada e vou aproveitar e vou abordar isso aqui novamente. Existem dois modos de falhas, geralmente, que vai acontecer no veículo. A gente chama de diagnóstico elétrico e diagnóstico funcional. O que é o diagnóstico elétrico, pessoal? Curto-circuito ou circuito aberto. Válvula VVT, curto-circuito ao massa. É um defeito elétrico. Válvula VVT, solenoide VVT, né, com circuito aberto, CA, também é um defeito elétrico. Esses defeitos elétricos são mais fáceis, né, de resolver. Por quê? Porque está indicando ali uma falha elétrica, o defeito geralmente está presente ali, o conector está solto, está desligado, a válvula está queimada, aí você pode medir a resistência, usar a deca resistiva, igual o Laerte falou, né? O circuito tá, aí você vai medir um curto para a massa do chicote, verificar se está chegando a alimentação, positivo direto, às vezes um positivo vem de um fusível, vem pós-chave, né? Aí você tem que olhar no esquema elétrico qual fusível que alimenta ali direto a válvula, ou se a alimentação vem direto do módulo. Então, ou seja, quando eu tenho um defeito elétrico, circuito aberto, ou seja, falta de alimentação, interrupção do sinal ou componente queimado, ou eu tenho um curto-circuito, né? Ao massa, geralmente ali o chicote é em curto para a massa. Agora, eu tenho também o que a gente chama de defeito funcional. O que é o defeito funcional? Válvula VVT bloqueada, comando de admissão fora da faixa, posição do comando fora da faixa. Por exemplo, na marcha lenta, a central sabe, está calibrado nela, qual a posição do comando de admissão e de escape na lenta. Essa posição é gravada na central e ela tem um range, né, mínimo e máximo. Então ela sabe, vamos supor, vou chutar um valor aqui. Vamos supor que na marcha lenta o comando de admissão tem que estar 20 graus de posição lido ali pelo sensor de fases, né? Então essa questão é importante. Aí o sensor de fase está lendo, o comando de admissão está 20 graus. Só que a posição desejada é 10. O que a central, isso às vezes você vai ver no scanner, o scanner te dá ali, posição desejada é posição lida, real, né? A real sempre tem que estar próxima da desejada. Aí às vezes a posição do comando desejada é 10, e a real está 20, ou seja, o comando está fora da posição, e isso vai gerar um DTC. Aí já não é um erro elétrico, aí é um erro funcional. O componente não está funcionando corretamente. Eletricamente, ele tem alimentação, tem comando, não tem curto, ou seja, não é uma falha elétrica, é uma falha funcional do componente, do sistema. Ou seja, por que esse comando está fora da faixa? Por que ele era para estar com 10 graus e está com 20? Pode ser vários fatores. Né? O primeiro deles, a VVT pode estar travada, ela travou em 20 graus ali, sujeira na válvula VVT, impureza no óleo lubrificante, óleo lubrificante incorreto. É muito importante no sistema que utiliza VVT, usar o óleo recomendado pelo fabricante. É muito comum a gente pegar problemas de VVT bloqueado, ou VVT fora da faixa, e o óleo ser óleo incorreto, o óleo mais grosso, com mais sujeira, o óleo contaminado, não foi trocado no prazo correto, pressão de óleo, pressão da bomba de óleo também pode causar isso, mas pode ser simplesmente um travamento, por causa de sujeira, né, na válvula VVT. Eu tenho alguns vídeos no meu canal do YouTube falando de testes aí da VVT, até um recente que eu coloquei lá agora, de uma Tucson, que a polia estava travada, aí era a polia mesmo, não era nem a VVT, nós limpamos ela, mas testando ela num gerador de sinais PWM, ela está funcionando perfeitamente bem. Mas a polia, eu desmontei a polia VVT, tirei ela ali do comando, desmontamos, aí ela não estava movimentando internamente, ela estava agarrando por causa de sujeira. Fizemos uma limpeza boa nela, montamos, ela começou a deslizar, a trabalhar normalmente. Montamos no veículo, resolveu o problema, acabou. Parou de dar erro de VVT bloqueada, VVT fora da faixa, era só sujeira. Então essa sujeira pode estar tanto no solenoide, e travar o solenoide, como a sujeira também pode estar na polia VVT, e travando. Isso é muito comum, óleo velho, óleo não recomendado, óleo que não é trocado no prazo correto, impurezas. É muito comum, motores que vão para retífica, né, retifica cabeçote principalmente, ou às vezes retifica até o motor completo, e o pessoal não lava legal as galerias, aí quando o óleo novo, você põe o óleo começa a circular nas galerias, pega aqueles resíduos de retífica, aquelas limalhas, isso vai parar onde? Na VVT ou na polia VVT. Isso acontece direto. Então,
vem com o cabeçote da retífica, verifica, lava, limpa, passa, bate ar comprimido ali nas galerias, tenta limpar, porque senão aquele resíduo de limalha ali da retífica, o óleo na hora que passar ali vai tirar, vai parar na VVT, que é caminho da galeria de óleo, e ela vai travar. Então, a melhor maneira de eu saber disso, gente, é no scanner, eu vou ver lá comando, posição dos comandos de emissão e escape. Quando eu acelerar, essa posição tem que modificar. Se ela não estiver modificando ao acelerar o motor, quer dizer que a VVT está travada, vai gerar um código de falha, né? Ou seja, a central comando solenoide direciona, olha a polia, a VVT ele movimenta, o comando muda a posição de abertura e fechamento das válvulas, o sensor de fase faz essa leitura e informa para a central. Ó, o sistema está funcionando bem, está na posição desejada. Qualquer coisa que der problema, seja solenoide, seja polia ou o próprio sensor de fases, o sistema para de atuar, certo? Outra coisa também é o ponto, né? O sincronismo, aliás, se o sincronismo estiver fora, né, isso pode influenciar a posição da VVT. Pode influenciar a posição da VVT, correto? Aí, às vezes vai dar erro de VVT fora da faixa ou fora de posição, e o problema é sincronismo. O motor lá está dando 2 dentes, 3 dentes fora, né? Então, tudo isso a gente tem que estar atento, né? Os oscilogramas aí da Simpro, tem que ficar lá para usar eles como ferramenta, né, para conferir o sincronismo do motor. Lembrando que geralmente esse sincronismo ele é feito numa condição. Geralmente o motor é em marcha lenta, então, ou seja, estou obedecendo aquela posição da VVT naquele momento, né? Porque se eu acelerar, a VVT muda a posição dos comandos, isso vai alterar um pouco ali o diagrama das válvulas, então isso vai alterar aquela referência de sincronismo ali do comando de válvulas com o comando do virabrequim. Então, tudo isso tem que ser obedecido e estar atento nessas questões. É importante, né, destacar, fora as dicas aí que o professor já passou, dicas valiosíssimas, é que, pessoal, a questão de pressão de óleo, né? Pressão de óleo, tem que verificar, já que eu vou precisar desse óleo, vou ter a especificação correta de óleo e também a pressão de óleo daquele veículo que está dentro do especificado, porque como eu vou usar o óleo como agente para essa mudança da posição, se não tiver dentro do nível correto, a pressão correta, vai trazer aí uma série de inconvenientes. Beleza? Outro detalhe oscilograma aí na tela, tá? Oscilograma tem lá também escrito marcha lenta, então você vai estar na situação de quê? Na situação que está especificado o teste e você vai, como eu posso dizer, você já vai fazer a comparação da imagem capturada com a imagem aí que você vai ter no Simplo. Outro detalhe, eu consigo fazer os testes com o osciloscópio pegando o scanner e colocando lá nas funções de controle. Eu posso ir lá ver se a central está realmente fazendo o trabalho dela. Lá no scanner, por exemplo, você vai lá e coloca para atuar em 20% de duty cycle. Ele vai atuar lá em 20%. Aí você coloca no osciloscópio e coloca duty cycle. Ele vai estar marcando 20%. Você vai no scanner, coloca lá 40% de duty cycle. Vai lá no osciloscópio e vê que está 40%. Então, existem várias formas, tem que explorar as funções especiais do scanner junto com o osciloscópio. Um não vai eliminar o outro. E você vai usar também as informações presentes aí no manual OSCE do Simplo, que vai ter frequência de trabalho do comando PWM e o duty cycle naquela situação, por exemplo, marcha lenta. Lembrando que a situação de sincronismo que a gente apresenta nos manuais é com o VVT conectado, fica escrito lá na legenda. Então, fica ligado nessas observações. Então, só para a gente interagir com a turma aqui que está no chat, né, nosso amigo aí, radiadores, ar-condicionado automotivo, peguei um Onix Plus sem pressão de óleo, o sinal do sensor variável estava mais fino, em curto tempo, o carro estava saindo de sincronismo por falta de óleo. Exatamente isso. Entender o funcionamento do sistema, o que é que vai acontecer? Você consegue ligar os pontos e fazer as análises de todos os sistemas. Hidráulico, parte de óleo, né? E a parte eletroeletrônica. Lembrando das dicas do professor Renato em relação às falhas correlacionadas a sinal não plausível, falta de sincronismo, desempenho do solenoide, né? As falhas elétricas e as falhas funcionais, como o professor bem destacou aí para vocês. Tá? Vamos começar do começo, né?
Para quem está começando, o que é VVT, tá? Nós vamos falar aqui nós estamos falando sobre os comandos variáveis, ou variador de fase, que é uma otimização do sistema de abertura e fechamento das válvulas, né? Diagramação de válvulas dinâmica, onde você vai ter, por exemplo, em situação de aceleração, eu vou conseguir ter um aumento de desempenho, o melhor desempenho desse veículo, menor emissões, tendo aí todo esse controle dinâmico através aí dos solenoides, das polias dos variadores e muito mais. Então, é tecnologia aplicada já nos veículos 4 cilindros, que com certeza no veículo 3 cilindros vai ter essa tecnologia e você tem que estar apto a fazer diagnósticos. Lembrando, né, professor, que são problemas recorrentes que acontecem nesse sistema. A gente pega muito HB 23 cilindros, pega Onix aí que está acontecendo muito também. Então, esses veículos que trazem essa tecnologia, está acontecendo muitas falhas neste sistema, mas por falta de manutenção, aplicação errada de óleo, nível de óleo, pressão e muito mais. Então, fica ligado para você não perder nenhum detalhe. O que é que eu preciso saber? Esquema elétrico, valores de referência, lá de resistência do atuador, no caso, também pressão de óleo, aí eu já vou olhar no manual motores, e eu preciso também ter o sinal de osciloscópio que você está vendo aí, tá?